Agora, nesse vídeo, a gente vai ver como que a gente multiplica e divide radicais. Então, para a gente multiplicar e dividir radicais, a gente precisa cuidar desse índice da raiz. A gente não pode multiplicar e dividir raízes que não tenham o mesmo índice. Então, raiz quadrada com raiz quadrada, posso multiplicar, posso dividir. Raiz cúbica com raiz cúbica, posso multiplicar, posso dividir. Se eu tivesse uma raiz quadrada com uma raiz cúbica, aí eu não poderia fazer. Eu precisaria modificar esses índices dessas raízes, tá? Então, nesse momento, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Para a gente multiplicar, a gente vai multiplicar o número que está aqui fora, que nesse caso é um 1, e o número que está aqui fora, que nesse caso também é um 1. Então, 1 vezes 1, que vai dar 1. E os números que estão aqui dentro, com o número que está ali dentro. Então, 2 vezes 7 é 14. Eu preciso verificar lá no final se eu tenho como simplificar essa raiz aqui. Se a gente for simplificar ela, a gente vai ver que dá 2 vezes 7. Não tem como tirar ninguém dali de dentro. Então, vai terminar aí. Preciso colocar aquele 1 ali na frente, professora? Não. Eu posso tanto colocar a resposta como 1 raiz quadrada de 14 ou como raiz quadrada de 14. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 vezes 5, que vai dar 15. E a gente copia a raiz cúbica igual 7 vezes 7, que é 49. Ou seja, basta multiplicar de fora com de fora, de dentro com de dentro. Aqui, a gente tem uma raiz quadrada de 5 que está multiplicando por uma expressão aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distributiva. Eu vou fazer o raiz de 5 vezes o 3 raiz de 2 e a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Então, raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, aqui na frente a gente tem um 1, então 1 vezes 3 dá 3. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 10. Menos, né? Porque aqui é um mais com menos é menos. Então, 1 vezes 1 que está ali na frente dá 1. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Eu tenho como simplificar alguma dessas? Tenho. Aqui eu tenho 3 raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse menos fica ali na frente e a gente bota o 5 ali. Por que esse 1 sumiu? Porque eu tenho o 1 multiplicado pelo resultado. 1 vezes 5 é 5. Tenho como somar, professora? Não, apenas se eu substituir essa raiz quadrada de 10 pelo valor decimal dela. Agora aqui, raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer? Distributivo. Vou multiplicar essa raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 por 5 raiz quadrada de 2. Então, uma raiz quadrada de 3 vezes uma raiz quadrada de 3 dá uma raiz quadrada de 9. Mais raiz quadrada de 3 vezes menos 5 vai dar menos, porque mais com menos é menos. O 1 vezes o 5 é 5, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 6. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com esse aqui, a gente vai multiplicar ele pelos dois. Então, 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar 2 raiz quadrada de 6. E 2 raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 2, 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 2 é 4. Tem como a gente simplificar alguma coisa aqui? Tem sim. Esse raiz quadrada de 9 é 3. 5 raiz quadrada de... menos 5 raiz quadrada de 6 mais 2 raiz quadrada de 2 é menos 3 raiz quadrada de 6. Ok? Menos 5 com mais 2, devo 5 e tenho 2, eu continuo devendo 3. E aqui eu tenho menos 10 e a raiz quadrada de 4 é 2, então menos 10 vezes 2. Ainda tenho como arrumar isso aqui. Vai ficar 3, menos 3 raiz de 6 e menos 20. Ainda tenho como arrumar, porque mais 3 com menos 20 a gente pode somar. Então, eu devo 20 e tenho 3. Eu vou continuar devendo 17. Menos 17 com menos 3 raízes de 6. Ok? Agora aqui, se a gente tem uma divisão, de novo, se a gente quiser dividir, a gente pode dividir radicais que tenham o mesmo índice, certo? Então, aqui, como são duas raízes quadradas, eu posso dividir. O que eu vou fazer? Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que eu escrever os dois dentro da mesma raiz. Então, 40 dividido por 5 é 8.
né? Vai ficar raiz quadrada de 8. Eu tenho como simplificar? Tenho como simplificar, porque 8 dividido por 2 dá 2, opa, dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 vai dar 1. Como minha raiz é quadrada, vou juntar de 2 em 2, então isso aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Este cara que está elevado ao quadrado vai cair fora. Então, eu vou ficar aqui fora com 2 e a outra raiz, o outro 2 vai ficar lá dentro. 2 raiz de 2. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. É a mesma coisa que eu escrever assim, raiz cúbica de 96 dividido por 2. Porque os dois têm a mesma raiz, né? 96 dividido por 2 vai dar 48. Será que a gente consegue simplificar esse 48? Vamos ver. 48, isso é um 8 lindo. 48 dividido por 2 vai dar 24. Dividido por 2 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. E dividido por 3 dá 1. Como a nossa raiz é cúbica, a gente precisa juntar de 3 em 3. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes o 2 que está lá sozinho, vezes o 3 que também está lá sozinho. Esse 2 ao cubo cai fora, então ele vem sozinho aqui para fora, vai ficar 2 raiz cúbica de 2 vezes 3, que é 6. Ok? Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um retângulo e a gente quer saber a área dele. O que é a área de um retângulo? É lado vezes lado. Então, eu tenho 2 raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar. Então, isso aqui é igual a 2 raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, qual é a área deste retângulo? É 6. Ok, pessoal?